Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, sobre um assunto que vem provocando muita polêmica no meio político. Nós vamos conversar sobre o processo de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Senador Pedro Taques, recentemente o ministro Fux, Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, surpreendeu a todos com uma entrevista falando do processo de escolha de si próprio para o Supremo. E isso, como é que o senhor viu essa entrevista do ministro Fux? Eu quero expressar meu respeito ao ministro Fux, mas a entrevista é no mínimo estranha, a falta de um outro adjetivo. Muito bem. Ele ali revela os seus encontros, as conversas que ele teve para se chegar ao Supremo Tribunal Federal. Quase que como uma campanha para chegar à mais alta corte de justiça no Brasil. Um constitucionalista do Império, ele dizia que para chegar à Suprema Corte não se pede, e se é convidado, não se recusa. Mas no Brasil, infelizmente, nós estamos transformando as instituições em algo diverso do princípio republicano. O ministro Fux, nessa entrevista, ele disse que fez quase que uma via sacra para chegar ao Supremo Tribunal Federal, uma campanha para se chegar ao Supremo Tribunal Federal. É interessante porque os próximos sabatinados que para cá venham por indicação da Presidente da República, eu perguntarei a ele, com quem você conversou? Quais são os temas que foram conversados? Você fez alguma promessa para aquele que o indicou? Porque a sociedade brasileira precisa saber que um ministro do Supremo decide sobre os temas mais importantes da nossa comunidade. Decide sobre valores como vida, liberdade, propriedade. Decide sobre os temas mais importantes do sistema econômico. E para isso, o ministro precisa ter imparcialidade, que é a capacidade subjetiva, que é um direito fundamental de todos. A Constituição garante ao cidadão que o juiz seja imparcial. O juiz, ele precisa ser justo, e para que ele seja justo, ele não pode dever favor a quem quer que seja. Portanto, copiando, como nós já fizemos da Constituição americana, esta forma de indicação dos ministros do Supremo, Rui Barbosa, no início do século XX, copiou da Constituição americana. Lá, o Senado americano faz perguntas neste sentido. E nós precisamos transformar a sabatina no Brasil em algo mais sério, em algo que não possa parecer um café da manhã entre amigos. Na sabatina, nós temos que perguntar aos ministros, àquele indicado, sobre esses temas relevantes e como o que ele fez, qual foi a via sacra que ele percorreu para que chegue até aquele momento. Mas o ministro Fux, na verdade, não é exceção. Também os candidatos ao STJ, ao Superior Tribunal Militar, todos eles virou uma prática comum entre os indicados. Essa prática eu vejo que não seja recomendável. Aqui mesmo no Senado, nós acompanhamos candidatos a ministro do Supremo e candidatos aos tribunais superiores vagando aqui pelo Senado. Isso, ao meu juízo, não é correto. Nós precisamos entender que este mecanismo de controle do Legislativo sobre as indicações do Poder Executivo é algo importante para a República, porque nós estamos neste mecanismo de check and balances, freios e contrapesos, para que nós não tenhamos uma superforça, uma hipertrofia do Poder Executivo em detrimento do Legislativo. Por isso, o Senado participa. Nós temos que pensar no Brasil uma nova forma de indicação de ministro do Supremo. O senador Requião apresentou um projeto de resolução, eu fui o relator deste projeto de resolução na Comissão de Constituição e Justiça, que dá ao cidadão a oportunidade de fazer perguntas aos ministros indicados para os tribunais superiores. O senador Cristóvão Buarque tem uma proposta de emenda à Constituição que estabelece mandato para ministro da Suprema Corte, como ocorre na Espanha, como ocorre na Alemanha. O senhor é a favor desse tipo de proposta? Eu quero debater melhor esta proposta, porque nós não podemos, por mimetismo, copiar o que existe na Europa e aplicando a nossa realidade. A nossa realidade é diversa. Eu posso copiar a Constituição francesa, mas não posso copiar, por exemplo, a cultura, a sociologia, a do povo francês. Então, estas cópias de constituições de outros países a mim não agrada. Um outro tema que nós poderíamos tocar, e é bem oportuno, é a respeito da eleição para a presidência do Senado da República. Nós precisamos aqui de debate
debate a respeito da eleição para presidente do Senado. Eu não gosto de eleitor de cabresto. O eleitor que me mandou para cá do estado de Mato Grosso, mais de 708 mil votos, são eleitores que foram convencidos dos meus compromissos que eu assumi durante a eleição. Como eu posso aqui no Senado ser senador de cabresto? Né? Aceitar um pacote, aceitar a presidência, a vice-presidência do Senado, decidida em jantares no Palácio da Alvorada. Você acha que deveria ter uma sessão Sim, onde se debatesse, os candidatos se apresentassem? Eu entendo que os candidatos, aquele que deseja ser candidato a presidente do Senado, ele deve subir à tribuna do Senado e decidir, debater, por exemplo, quais são as relações do Senado com a Câmara. Nós votamos muitos projetos aqui no Senado que estão engavetados na Câmara dos Deputados. E a gaveta da Câmara é muito grande, né? Tem muitos projetos ali parados. Nós precisamos saber do futuro presidente do Senado o que ele entende sobre medida provisória, o que ele entende do Senado não pautar os debates sobre a federação no Brasil, mas ser pautado por medidas provisórias apresentadas pela Presidente da República. Nada contra nomes. Nós precisamos debater causas, precisamos debater temas aqui no Senado. Ontem eu fiz uma fala sobre isso, hoje eu fiz outra fala sobre isso, e nós precisamos, até o final desta sessão legislativa, que se encerra daqui a 10 dias úteis, saber efetivamente como será a eleição do dia 1º de fevereiro, sob pena de nós voltarmos do recesso parlamentar no dia 1º de fevereiro, encontrarmos um pacote fechado e esse pacote ser aqui aprovado a ser votado sem maiores debates. Mas na sessão de votação, os candidatos assumem a tribuna e falam do seu produto. Sim. Aliás, isso está no regimento interno, é possível fazer um encaminhamento. O senhor gostaria que fizesse uma sessão específica para esse debate? Não, sessão específica. Não precisa deste formalismo, porque isso não está no regimento interno. Mas aqueles que se propõem a presidir esta casa, aqueles que se propõem a ser presidente do Congresso Nacional, um cargo desta relevância para a nação, nós precisamos saber a sua opinião sobre os mais variados temas que impliquem na República. Quais são as teses principais que o senhor acha que deveriam ser abordadas pelos candidatos à presidência do Senado? O Senado tem quase 10 mil servidores, não é isso? Eu quero saber a sua opinião sobre a reforma administrativa. Eu quero saber a opinião dele a respeito das relações do Executivo com o Legislativo. Eu quero saber dele o que ele pensa a respeito do Pacto Federativo, porque, aliás, nós estamos na Casa da Federação. E o que o senhor acha do candidato à presidência, essa tradição ser do partido majoritário? Isso está previsto no artigo 58, parágrafo 1º da Constituição, que é a chamada proporcionalidade partidária, mas a Constituição diz, em sendo o caso, em sendo possível. Mas isso não é uma regra, porque senão nós deixaríamos deixaríamos ao PMDB, que é o partido que tem o maior número de senadores, fazer uma reunião na sua liderança e decidir quem seria presidente do Senado. Eu quero ser convencido, independente desta proporcionalidade. Eu não posso crer que a Constituição da República ela diga que o partido que tiver o maior número de senadores, este partido, assim, esponte própria, sem debate com os outros partidos, possa escolher o candidato que será o futuro presidente do Senado. E os outros partidos políticos? Nós precisamos debater isto nesta casa, sem ofender quem quer que seja, sem fazer veto a este ou aquele nome, mas debater estas causas. O senhor tem um nome de sua preferência? Não, eu não posso ter um nome porque eu ainda não vi os compromissos e as propostas de nenhum dos candidatos. Então eu não posso ter um nome favorável ou contrário, ser favorável ou contrário a este nome. Como eu desejo convencer o meu eleitor, o eleitor do estado de Mato Grosso, que para minha honra me mandou para cá, como eu quero convencê-lo, que eu posso bem representá-lo aqui, eu quero ser convencido por aquele que sentará na principal cadeira deste Senado. Senador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso. Aqueles que quiserem encaminhar comentários, sugestões ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 612211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.